Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Liberta, seu primeira hora aqui, onde a gente faz aí um review do que pode impactar os mercados no dia de hoje. Bom, hoje dia 28 de novembro de 2022, eu sou Thaílis Zatti, muito prazer. Estou aqui com o Felipe Nogueira, que é nosso assessor aqui da Liberta Investimentos. Bem-vindo novamente ao Morning Call, Felipe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Última semana de novembro, essa semana promete, semana hein? agitada, né? Bom, vou começar aqui, primeiro pedindo para vocês curtirem esse vídeo, curtem para o YouTube entender aí que o nosso conteúdo é relevante, levar ele para mais pessoas. E para quem não é inscrito no canal, por favor, né, inscreva-se no canal que já é tempo disso, gente. Bom, vou começar aqui não falando de Brasil hoje, não falando dos Estados Unidos, vou começar falando de China, porque o bicho tá pegando por lá, né, Felipe? Tá. Bom, nesse final de semana a gente viu aí várias manifestações contra o governo do Xi Jinping, inclusive pedindo aí a renúncia dele, muito contra, né, as restrições do Covid, do Covid-0 que de novo o país está impondo por lá, né, por causa dos vários casos que vem aumentando aí ao longo das últimas semanas. Bom, comentando aqui que a Ásia fechou em queda, o índice Nikkei fechou em queda de 0,42%. O principal índice na China fechou em queda de 0,75% e Hong Kong fechou aí também em queda de 1,57%, tá? A preocupação aqui, como a gente comentou durante o final aí da última semana, é realmente com o nível de atividade global, né, que pode acabar mexendo toda essa situação na China. Essas restrições podem acabar influenciando aí bastante no nível de atividade global. Eu diria que é a preocupação top 1 aí dos investidores, né, globalmente. Concorda, Felipe? A China ela já vinha enfrentando alguns problemas, né, e os indicadores econômicos mostravam isso, desaceleração. Eles tinham anunciado coisa de 2 meses atrás um pacote de 140 bi de incentivo para a economia, né? Em paralelo, eles estavam com a questão da bolha imobiliária, né? Só para o pessoal ter como referência, assim, enquanto um imóvel entre Londres e Nova York ele custa de 10 a 17 vezes o salário anual de um trabalhador, na China esse valor chega a 40 a 50 vezes o salário anual de um trabalhador. E o pessoal fica negociando os imóveis sem inquilino, sem ligação de água, sem ligação de luz, e ficam meio que comprando e vendendo aqueles imóveis, né? E chegou um momento em que o imóvel estava tão caro que as construtoras, por exemplo, elas não conseguiam mais vender. E aí agora, recentemente, por mais que tenha todo esse cenário de indicadores econômicos caindo e tudo, a China ela foi lá, colocou juros mais baixos ainda para a construção desses imóveis, né, para tentar diminuir os estoques das construtoras e essa bolha não explodir por hora. E agora a gente tem essa questão de voltar de novo o Covid, eles tentaram fazer a diminuição das restrições ali do Covid, não deu certo, explodiram os números de casos, né, de contaminação por Covid e a população aí bem insatisfeita, né, se rebelando. Com essas novas medidas, né, novamente. Exatamente. Pois é. Bom, já que a gente começou falando de Ásia, vou aqui, né, terminar falando de commodities. Então, o petróleo Brent aí caiu, tava caindo, né, ali por quase 3%, queda de 3%, né, mais ou menos. O WTI também caindo consideravelmente. O minério de ferro cotado em Dalian e acabou fechando em alta de 2,37%. Petróleo Brent caindo muito em função da China, a China que é o maior comprador internacional do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras. Isso pode vir a prejudicar o Brasil e a WZ estava caindo agora de manhã. Perfeito. A gente tem, né, aí agora durante a manhã a gente tem a Europa caindo pelo mesmo motivo, a gente tem futuros americanos caindo pelo mesmo motivo. Então, a gente espera aí um dia, né, em que a situação realmente vá contaminar, sim, os mercados globais. E Estados Unidos, se a gente puder falar ali um pouquinho, tem uma semana bem cheia de eventos na agenda. Já ia entrar. vamos entrar. Detalhe, tem livro bege, tem payroll, tem fala do Jeremy Powell, o presidente do Fed, falando aí
qual que vão ser os novos passos, né, do Fed, se eles vão aumentar ou não a taxa de juros. A taxa esperada agora para dezembro aumenta de 0,5%. Exatamente, eu acho importante aqui sempre deixar claro, né, que quando a gente fala de Estados Unidos neste cenário atual, a gente está sempre aí procurando sinalizações do que o Fed vai fazer em seguida, né? Então, realmente, essa semana é uma semana recheada de indicadores por lá, né, que vão realmente dar aí esse termômetro para o que o Fed vai fazer em seguida, né? Uma pista das informações que estão aí por vir seria o VIX, que agora estava subindo 9%, um pouco mais de 9% agora de manhã. Perfeito. O VIX, que é chamado índice do medo, né? Geralmente ele tem uma correlação inversa com a Bolsa Americana, então a gente pode, eventualmente, por causa dessa movimentação, esperar aí dados não tão positivos, tá? Para a inflação. Então, imaginando que o Fed venha a subir a taxa de juros ou manter esse ritmo mais forte até eles chegarem pelo menos ali a 5%, que é o que eles têm projetado, tá? E provavelmente uma certa correção de bolsa americana. Perfeito. Bom, entrando em Brasil agora, primeiro que hoje a gente tem mais um jogo da seleção brasileira, né? Não poderíamos deixar de comentar aqui. Inclusive, estou aqui com a minha camisa verdinha. Força Neymar, força Danilo. Bom, mas na sexta-feira, vamos recapitular aqui rapidamente, a gente viu aí o Ibovespa, né, entrando no terreno negativo, muito em função das falas do Haddad naquele evento do Febraban, né, onde ele acabou representando o Lula. O Lula mandou ele no lugar dele, né, e acabou aí repercutindo não muito legal as falas do Haddad. E aí, obviamente, o índice entrou no terreno negativo e a gente tem aí a notícia de que o Lula desembarcou ontem à noite em Brasília, para anunciar, para ter as negociações aí da PEC da transição, onde a gente de fato espera um texto definitivo ainda essa semana. Coisa que a gente não teve na semana passada, a gente esperava na quarta-feira da semana passada, né? Depois acabou baixando as expectativas, a gente teve um final de semana um pouco mais tranquilo nesse sentido. E aí, enfim, essa semana a gente espera, de fato, um texto definitivo. A gente espera também, mais uma semana, talvez o anúncio aí do nome do ministro da Economia. Vamos ver se sai. Eu acho que é o principal ponto que o mercado está esperando durante essas últimas semanas. É quem vai pegar essa cadeira. A gente está com um cenário político ali bem conturbado. Primeiro, a figura do Haddad, né, que vem sendo tratado como um possível sucessor do Lula para os próximos anos. E por isso que eles querem emplacar ele em algum ministério importante. Só que ele não é bem visto pelo mercado. E a gente até já está tendo essa ideia de que sim, ele vai pegar uma cadeira importante justamente porque, poxa, o Lula já está colocando ele no lugar, né, em alguns eventos, como foi agora na sexta-feira no Febraban. Mas seja pelo desempenho dele em São Paulo, seja pela talvez um discurso mais radical, né, em um cenário de eleições ali que foi bem polarizado, provavelmente a eleição do Lula não se deu por pessoas que são inteiramente simpatizantes ao partido, mas pessoas que talvez tinham uma certa repulsa ao outro lado, né? Quando eles vêm com algumas ideias do tipo, vamos criar conselhos populares paralelo ao Congresso para decidir onde vamos investir o dinheiro, vamos diminuir o poder do Exército e criar uma força de caráter um pouco mais civil, essas coisas não são bem recepcionadas, né? E o Haddad, ele não teve lá um desempenho tão bom, talvez, em São Paulo, mesmo talvez por isso que ele não tenha sido reeleito, né? E aí acaba que ele não é bem visto pelo mercado por falar em tributação, revisão da... O mercado simplesmente analisa históricos, né? Assim, nada contra, mas o mercado sim vai avaliar o histórico daquela pessoa, né? O que a pessoa fez, deu certo, não deu certo. Simplesmente isso. Por isso o mercado tem essa certa rejeição, assim, quando vê o nome do Haddad. E a gente está falando
em dar um cheque em branco para um novo governo que a gente não sabe quais são os ministros, não sabe qual é o plano econômico, né? E que a gente está falando de notícias ruins que a gente começou e que provavelmente vão impactar o PIB do Brasil para os próximos anos. A gente deve exportar menos, a China está com problemas. Eu já vou puxar aqui, né? Tu comentou agora do PIB, a gente tem a divulgação aí do PIB do terceiro TRI, se não me engano, na quinta-feira. Tá? E dados de emprego aí durante a semana, se não me engano, na quarta também. Então a gente está falando de um endividamento, né, mais gastos sociais, até mesmo para ele tentar recuperar o eleitorado dele, né, com uma arrecadação menor, com um PIB também menor, aumentando o endividamento. O mercado olha para isso e fala, ó, se eu não sei quem são os ministros, se eu não sei qual vão ser as políticas, eu vou cobrar caro para entregar dinheiro para esse governo. Então é por isso que a gente vê o DI, por exemplo, disparando semana passada, né? Perfeito. Bom, fazendo um rápido comentário do Boletim Focus, que saiu agora há pouquinho, às 8h30 da manhã, a gente teve de novo aí uma expectativa maior para o IPCA de 2022 e 2023. De novo, né, preocupações fiscais, acho que tudo isso se deve justamente a esse novo governo, essas falas, essa incerteza, essa questão de vai quebrar o teto, enquanto que a gente ainda nem sabe quanto vai ser, quanto incerteza. Tempo, né, se vai ter coragem ou não. Exatamente. Bom, acho que já comentamos aí os principais pontos, vamos ficando por aqui. Então, hoje a gente tem jogo, né, mas talvez aí eu comento que não, ali durante o jogo a liquidez realmente vai ficar mais baixa, né? Mas não diria que depois do jogo, assim, acabou o dia. Acho que os investidores ainda vão ficar muito preocupados, principalmente com essa questão global, essa questão lá da China, tá? Que pode impactar, sim, muitos mercados aí hoje e durante essa semana. Semana de muita volatilidade, acho, depois do jogo. Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui. Até amanhã e tenham um ótimo dia. Até mais, pessoal.